Oi pessoal, vamos voltando aqui para a nossa segunda aula sobre função afim. Agora nossa aula de exercícios, tá? Então os exercícios estão lá na página 72. Se eu não me engano, eu passei para vocês as questões 1, 2, 3, são essas. 4, 5 também. E acho que a 10 e a 11. Essa é a 10 e aqui está a 11, né? Bem, eu vou fazer algumas delas, alguns itens, tá? Não vou responder todas. E espero que isso possa ajudar vocês a realizar as tarefas propostas, tá? Vamos começar pela primeira. Primeira questão pede para dizer quais desses itens são funções afins. Pessoal, essa é a mais tranquila, tá? Lembrando que para ser função afim ela tem que estar na forma f de x igual a ax mais b, que a gente tem aqui no livro, tá? Ax mais b, bem aqui, ó. Não é isso? Então, se não tiver nessa forma, não é função afim. Lembrando que pode vir só trocado, né? De posição, pode ser b mais ax também. Então, eu coloquei aqui no caderno algumas explicações. Por que que a C é função afim? Se você olhar nessa forma, você fica até confuso. Vale estar na forma x mais b? Tá sim. Aqui tem x dividido por 4, mas é como se eu tivesse um quarto multiplicando x. Ou seja, o a é um quarto e o b é menos 7. Por isso que ela é função afim. E a d, por que que não é função afim? Por causa desse carazinho aqui, ó, x ao quadrado, expoente maior que 1. Se não existisse ele, se fosse assim, m de x igual a 6x menos 0,8 seria função afim. Como apareceu um x elevado a um expoente maior que 1, logo ela não é função afim, ok? Na questão 2, pede para a gente escrever a lei de formação da função afim, dada algumas informações. Nessa aqui eu fiz o item B, pessoal, tá? O item A é tranquilo, já que o A é 4 e o B é menos 2,7, mas só colocar lá na forma, né? Aqui vai ficar do jeito aqui na resposta que vocês já estão vendo, ó, aqui do livro. 4x menos 2,7. E a taxa de variação, ele faz essa perguntinha aqui, tá? Você pode responder também se quiser. Eu considero que faz parte da questão, tá? Qual a taxa de variação de cada uma das funções? Lembrando que a taxa de variação é o valor de A. Então aqui a taxa de variação é 4, aqui é menos 5, ou seja, enquanto essa função cresce, ela aumenta de 4 em 4, essa função decresce, ela diminui de 5 em 5. Tá vendo aí? Nessa aqui não dá a taxa de variação na cara, como dá aqui, não vem explícita. E aqui também não. Nessas duas você vai ter que descobrir também, né? Então nesse caso aqui eu fiz o item B. Vamos lá. Questão 2, item B. Nessa questão aqui, pessoal, vou até deixar assim para ver se fica melhor para a gente entender. Ele disse que o A é menos 5 e o f de menos 1 é 8. Ou seja, se o A é menos 5, a função afim é nessa forma. F de x igual a vezes x mais um b, que eu não sei quem é o b. Ok? Se eu soubesse quem era o b, eu já escrevia igualzinho o item A lá. Então vamos encontrar o b. Como é que eu vou encontrar o b? Usando essa informação aqui, ó. F de menos 1 igual a 8. Então, quando eu trocar o x por menos 1 na minha função, toda essa continha aqui, todo o valor dessa expressão, menos 5x mais b, tem que dar 8. Foi o que eu fiz. Menos 5 vezes menos 1, mais b, é igual a 8. Ou seja, menos 5 vezes menos 1, 5 vezes 1 dá 5, menos com menos dá mais. Fica 5 positivo mais b igual a 8. E o 5 está positivo, pode passar para o segundo membro, ó. 5 positivo mais b igual a 8, e o 5 positivo pode passar para o segundo membro, fazendo o contrário de adicionar, que é subtrair. 8 menos 5, 3. O b é 3. Se o b é 3, pronto. O a é menos 5, o b 3. Essa é a minha função. Menos 5x mais 3, onde o a é a taxa de variação e o b a gente já sabe que é o valor fixo, ou também a gente chama de coeficiente linear. Ok? Bem tranquilo aí? Depois disso,
respondi o item A da questão 4. Esse item aqui. Observa a sequência. Aqui eu tenho um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos e ela continua, é uma sequência infinita. Esses 3 pontinhos significam isso. Só que aqui eu usei quantos palitos, hein? Usei 3 palitos. Na segunda, com 2 triângulos eu usei 5 palitos. Para 3 triângulos eu usei 7. Para 4 eu usei 9 e assim por diante. Ali pede, ó, escreva a lei de formação da função que permite calcular a quantidade de palitos P de acordo com a quantidade de triângulos formados T. Ou seja, se eu formar um triângulo, eu preciso de quantos palitos? Se eu formar 2 triângulos, eu preciso de quantos palitos? Então, se eu formar 5 triângulos, eu ia precisar de quantos palitos aqui? Conseguem alguém perceber? Que se eu tivesse 5 triângulos, era só aumentar aqui, né? Ó? Eu ia ter os 5 triângulos. Concordo? O quinto triângulo iria surgir, seguindo essa sequência, o mesmo padrão. E quantos palitos eu coloquei a mais? 2 palitos a mais, ou seja, eu teria 11 palitos, né? E se eu quiser fazer um triângulo a mais? E um triângulo a mais. Estão vendo? Para cada triângulo que eu adiciono, quantos palitos eu uso a mais? 2 palitos, exatamente isso, né? Dá para entender que a taxa de variação de crescimento dessa sequência é 2, porque cada vez que eu aumento um triângulo, eu preciso de 2 palitos. Não é à toa que na resposta aqui, que o meu livro é do professor, né, já tem quase respostas finais, a taxa de variação é 2, ó. O A é 2. Tá vendo? Agora vamos entender por que tem esse mais um aqui, né? Então vamos lá. Na questão 4, foi o que a gente fez. Quantidade de triângulos, quantidade de palitos. Palitos está em função de quantos triângulos eu vou fazer. Certo? Se eu fizer um triângulo, eu preciso de 3 palitos. Se eu fizer 2 triângulos, preciso de 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11 e assim por diante. Então, se eu fizer T triângulos, vou precisar de quantos palitos? Pessoal, 3, 5, 7, 9 e 11, com a relação com esses números, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você percebeu o 3, ele é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. O 5 é 2 vezes 2 mais 1, que dá 4, 4 mais 1, 5. O 7, 2 vezes 3 mais 1. 6 mais 1, 7. O 9, 2 vezes 4, mais 1. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. O 11, 2 vezes 5, 10. Mais 1, dá 11. Essa é a relação entre a quantidade de palitos e a quantidade de triângulos. Essa é a função, pessoal. Ou seja, se eu fizer um triângulo, 2 vezes 1 mais 1. 2 triângulos, 2 vezes 2 mais 1. 3 triângulos, 2 vezes 3 mais 1. 4 triângulos, 2 vezes 4 mais 1. E assim vai. Ou seja, sempre vai ter 2 vezes a quantidade de triângulos, que é exatamente a nossa taxa de variação. E sempre vai ter mais 1, que é o nosso valor inicial. Ok? Então, o que vai mudar é a quantidade de triângulos aqui escrito. Então, quando eu precisar de T triângulos, vai ficar 2 vezes T mais 1. Então, essa aqui é a resposta do item A da questão 4. Item A da questão 4. Você pode até perceber aqui também, né, ó, que para fazer o primeiro triângulo, vamos dizer que esse aqui seja o palito fixo. Palito fixo de todas a quantidade de triângulos. O que vai aumentando aqui, ó, se eu preciso de fazer um triângulo, eu vou aumentar mais 2. Se eu preciso de 2 triângulos, eu aumento 2 duas vezes. Se eu preciso de 3 triângulos, eu aumento 2 3 vezes. E assim vai. Muito parecido com a ideia que a gente fez, né? Os itens B e C ficam para vocês. Aqui é só quantos palitos são necessários para formar 50 triângulos. Então tu vai pegar aqui e trocar o T por 50. Certo? 2 vezes 50 mais 1.
E para formar 145 triângulos, do mesmo jeito, troca o T por 50, os triângulos são 145, o T representa os triângulos, 2 vezes 145 mais 1, que vai dar esses valores, tá? E com os triângulos é possível formar com 80 palitos. Aqui no caso você vai pegar essa expressão aqui, igualar a 80, e vai achar o T, que o T vai dar fracionado, tá pessoal? Não vai dar 39 inteiro, vai dar 39, alguma coisa, você tem que reduzir para baixo, porque não dá para formar os 40 palitos. Para formar os 40 palitos eu precisaria de mais que 80. Desculpa, para formar os 40 triângulos eu precisaria de mais que 80 palitos. Então com 80 eu não posso formar os 40 triângulos, posso formar 39 e sobra palitos. Creio que deve sobrar um palito. Vamos para 5. Assim que eu senti dificuldade da parte de vocês quando eu recebi as atividades, esboçar o gráfico das funções, né? Bem, pessoal, função do item A, f de x igual a menos 2x, é uma função linear, porque ela vai passar pelo 0, 0. No caso aqui, o b dela é 0. Se o b é 0, ela vai interceptar o eixo y lá no valor 0. E foi o primeiro ponto que eu fiz. Se o x for 0, se o x for 0, fica menos 2 vezes 0, que é 0. E o par ordenado que a gente tem é 0, 0. Exatamente o que eu falei. Como o b é 0, ela vai passar lá na origem do plano cartesiano. 0, 0. E se o x for 1, fica menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Aqui a gente tem o par ordenado 1, menos 2. Se o x for 2, então vamos ter menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4, e temos o par ordenado 2 menos 4. E eu peguei o x negativo, né? Eu peguei x 0 e positivos, peguei um x negativo para compensar, para a gente ver o lado esquerdo do plano cartesiano. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1, 2 vezes 1 dá 2, menos com menos mais. Esse aqui é um caso específico de função decrescente. Quando eu pego x positivo, obtenho y negativo. Quando eu pego x negativo, obtenho y positivo. Eles invertem os sinais, né? São grandezas inversamente proporcionais. Essa é a situação clara de função decrescente. A gente também já poderia saber porque o a é negativo, né? A taxa de variação dela é menos 2. Ou seja, ela decresce. Ela diminui de 2 em 2. Certo? Então, como é que a gente faz esse gráfico? Olha, pessoal, peguei aqui os pares ordenados e marquei no plano cartesiano. A origem 0, 0, onde os eixos se intersecam. Se o x for 1, x1, o y vai ser menos 2, está aqui, x1, y menos 2. Eu desço pelo 1 paralelo ao eixo y e eu vou para a direita no menos 2 paralelo ao x. Quando se encontrarem, esse é o ponto. Depois, x2, y menos 4, x2, y menos 4. Desci, vem para a direita, se encontraram, esse é o ponto. Agora, x menos 1 não é mais para a direita, é para a esquerda. Está aqui x menos 1, y2, não é mais para baixo, é para cima. Por isso que eu subi e vim para a esquerda, se encontraram nesse ponto. Pronto, esse é o gráfico que representa a função. A gente vai precisar agora só pegar e ligar ele, ligar os pontos, tá? Vamos ver se esse tenta sair um pouco bonito aqui, certo? Tá aí, ó. Saiu até bem, tá? Lembrando que eu não usei régua para fazer esses espaçamentos aqui. O ideal é que você use régua, tá? E vá marcando aqui no decorrer dos centímetros. O ideal é que você não faça um espaço tão pequeno como esse. Você tem mais espaço se você tiver folha sobrando. Se não, tudo bem. Pode fazer nesse espaço como esse, tá? Depois a gente foi para o item D. O item D é m de x igual a 2x mais 3. Então, a gente teve aqui essa função, né? M de x igual a 2x mais 3. O b é 3. Se o b é 3, eu já sei que a minha função vai passar no eixo y no valor 3. Olha aí como essa aqui já foi bem mais rápida, pessoal. Entenda.
Como o gráfico da função afim é uma reta, eu não preciso fazer como eu fiz no item A. Eu fiz isso aqui de propósito, tá? Pra gente pegar 4 pontos. Mas para escrever uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Se eu pegar 2 pontos aqui e ligar eles, por esses 2 pontos só passam essa reta. 2 pontos determinam uma única reta. Então, eu não preciso fazer mais que 2 pontos. Fazendo 2, já basta. Claro que se eu quiser obter mais informações da função, eu posso fazer mais pontos. Mas para construir o gráfico, que é o que a questão 5 quer, eu preciso apenas de 2 pontos. Foi isso que eu fiz. Esse ponto já é certeza de saber. Eu já sei que ela vai passar lá no eixo Y no ponto 0,3. Esse aqui que eu marquei. Então, eu fui procurar apenas outro ponto. Ora, eu calculei apenas o m de 1. Quando o x for 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3, 5. x1, y5. x1, y5. Marquei. O que eu faço agora? Ligo eles. Pronto. Esse é o gráfico dessa função. Tudo bem? E deixo para vocês o item H, ou desculpa, o item C, que é h de x igual a x menos 4, fazer ele bem rápido aqui para vocês, de forma bem direta. Observe. Eu estou vendo aqui que o B vale quanto, hein, pessoal, nessa função? O B é menos 4. Não é isso? Ou seja, ela vai cortar o eixo lá no menos 4, negativo. Vamos dizer que é bem aqui, menos 4. Pronto, eu já sei que ela passa nesse ponto. E uma conta bem rápida aqui. Se o x for 4, o h de 4 vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Desculpa, esse risco aqui não era para ter aparecido, tá? 4 menos 4 que dá 0, porque é x menos 4. Se o x for 4, fica 4 menos 4, que dá 0. Então a gente tem o par ordenado x4 e y0, que ele está exatamente em cima do eixo x. Vamos dizer que esteja bem aqui. 4. Pronto. Marcou 2 pontos. Liga. Esse é o gráfico da função x menos 4. Ok? Tranquilo? E é isso. Bons estudos para vocês. Até a próxima.